Fala, nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Bahia Cast. Tá tudo bem, meu amigo? Esse programa vai ser um programa abençoado. Então você tá Tô fazendo... buscando proteção, irmão. Entendi, meu irmão. Então vá fazendo aí enquanto eu faço aqui todo... No meio da fila do seguro-desemprego. Meu Deus do céu, calma, respira, meu amigo. Sejam bem-vindos a mais um Bahia Cast, episódio número 18. Eu sou Rafael Machado e ao meu lado, meu parceiro... Danilo Tripa. Danilo Tripa. Você tá bem, papá? Eu tô bem, graças a Deus. Gostei. Bonito boné, bonita camisa. Gostou? Fiz cabelo. A minha também tá bonita? Você tá sempre bonito, tá com os braços mais... Não, Mudou de muda de personal, assunto, hein? muda de assunto, precisando fazer uns cards aí que tá difícil. Negociação. BahiaCast, episódio número 18, você sabe, a gente fala em nome de Magnífica Empório de Carnes, nossa parceira, as melhores carnes da Bahia. Você fala também com a BMG, nossa parceira, aqui ó, nosso cartãozinho, já recebemos os cartõezinhos aqui, ó, meu parceiro, o banco oficial do torcedor tricolor. Entre em contato com o BMG que você também faz a sua solicitação e recebe o seu na sua casa, personalizado, lindíssimo, mas a gente vai falar mais sobre isso aqui no decorrer do programa e também em nome de Embaixador Móveis, líder em móveis na Bahia. Em nome do nosso time de parceiros, a gente começa mais um episódio especialíssimo do nosso BahiaCast. Tá com medo do seguro-desemprego, meu irmão? Você tá com muitas perguntas assim efervescentes na cabeça? Meu irmão, convidado de hoje me deixa com um friozinho assim, porque essas personalidades, essas entidades tricolores, sabe? Esses grandes homens, tô puxando saco, grandes homens que formaram o Megazord tricolor que é hoje, que estiveram caminhando. Então, dá mais medo que Everton Ribeiro, tá me dando mais medo que Raul. Já passou Raul? Raul deu uma tremedeira nas pernas. Cheguei aqui, era 7h30 da manhã. Saí de Camaçari 4h30 da manhã a pé, pra vir pra cá. A pé? Pra não correr risco. Prefiro contar com minhas pernas. Entendi. Hoje a gente tem mais um episódio especial. Eu sei que às vezes vocês devem achar que é só floreio, porque todo episódio é especial. Claro, mas todo convidado que a gente traz aqui é muito especial. Mas esse, pessoalmente falando, é muito especial porque a gente tá recebendo aqui hoje um cara que dispensa comentários para quem é torcedor do Bahia, para quem acompanha futebol, marketing esportivo, para quem torce pelo Esquadrão de Aço, quem vive esse clube como uma grande paixão, e para mim também, enquanto uma pessoa que admira quem está aqui na minha frente, quem eu hoje tenho o prazer e satisfação de não só chamar de colega de trabalho, mas de amigo e hoje de chefe, né? Agora, mais uma vez, chamando de chefe. Entendeu? Porque eu tô puxando o saco dele também. Irmão, então é importante. Estamos falando de nada mais, nada menos que Lênin Franco, ele que é profissional gabaritado do marketing esportivo, formado em publicidade e propaganda, com MBA em gestão de projetos e também diversos outros cursos na área de gestão esportiva. O cara que tem toda uma história, um legado dentro do Esporte Clube Bahia, também com passagens de sucesso por Botafogo, Cruzeiro, CBF, mais recentemente na Agência 94 de Marketing Esportivo. Então, dando as boas-vindas, com o coração cheio de entusiasmo, de felicidade, de muita coisa boa. Eu tenho muito prazer de dizer, seja bem-vindo de volta, meu amigo Lênin Franco. Com vocês, senhoras e senhores, palmas. Uma salva de palmas para meu amigo Lênin Franco. Ô, minha plateia, nessa hora que vocês cadê? batem Agora vocês estão ganhando cachê para ficar aí parado, rapaz? Começar para fazer certinho, pô. Que satisfação ter você de volta, meu amigo. Que alegria poder estar fazendo esse episódio com você, sendo o seu primeiro conteúdo oficial falando como novo diretor de marketing do Esporte Clube Bahia SAF. Seja bem-vindo de volta à sua casa, Lênin. Obrigado, Rafa, obrigado, Tripa. Bicho, é uma sensação muito, muito diferente, né? Porque, como você falou, Bahia de fato é minha casa, minha vida toda foi circundada pelo Bahia. Eu não consigo nem me definir nem como pessoa, separando o Bahia de mim, sabe? Então, assim, é muito diferente. Fiquei 5 anos fora, né? Como você falou, Botafogo, Cruzeiro, CBF, 94. Foram muitas mudanças não só de trabalho, mas mudança também com a família, muda de cidade. Não é algo tão simples, né? Você mudar de cidade, dentro da cidade já é difícil, você mudar de estado. Então foram, eu diria, muitas batalhas aí de adaptação, tempos em tempos, mas essa
eu diria que é a mudança mais tranquila para mim. Porque eu volto para casa, literalmente, volto para o meu clube, não só de clube de coração, mas um clube onde eu ajudei também a fazer parte da história. E onde eu conheço muita gente. Então também isso facilita muito, né? Todas as outras idas que eu tive sempre foram para lugares que eu não conhecia as pessoas, não conhecia o ambiente e ia me adaptando. Aqui eu conheço grande parte dele. E eu diria que, obviamente, muita coisa mudou, mas a essência vai ser sempre a mesma e o importante também é a gente fazer essa essência aflorar, né? Que a gente sabe que se perde com as mudanças naturais da evolução do trabalho, mas estou genuinamente feliz de estar aqui. Pode ser, ter plena convicção que a recíproca é bastante verdadeira. Você que gosta de fazer aquele preâmbulo, deixar o nosso convidado mais à vontade. Vamos conhecer um pouquinho da história do cara. Faça aí as honras da casa. Deixa eu falar uma coisa antes de fazer essas honras. Eu coloquei uma palavra no meu vocabulário que sempre que eu falo sobre isso, as pessoas ficam, rapaz, que pessoa inteligente. Preâmbulo, que eu devo a você. Onde ele falou preâmbulo aqui, eu fiquei na minha. Fingi neutralidade. Fingi costume. Entrei no carro pra ir embora, Google, que é o preâmbulo que eu faço tão bem. Agora eu gosto de falar preâmbulo. Uma coisa maravilhosa. Tal como esse preâmbulo maravilhoso, você é um cara. Posso falar assim, você ou pode falar o senhor? Mas que senhor, rapaz? Tá maluco? Você tem minha idade. 28 anos não é todo mundo que tem essa não. Tu é uma pessoa que, antes de eu te conhecer, eu tenho o dia que eu te vi pela primeira vez, já ouvia falar muito sobre Lene. Só tem 2 Lenes que eu ouvi falar muito, que é você e um outro brother lá do Novo Horizonte, lá de Camaçari. Eu ouvi falar muito, falava, esse rapaz, porque as pessoas tinham um saudosismo e tinham um respeito, um orgulho muito grande pelo que você fez pelo clube, dentro do clube e as coisas que foram acontecendo. Desde o dia que eu descobri que era você que ia ser o próximo convidado, eu comecei a estudar muito. Bateu Caruara? Hã? Bateu Caruara? Ô, irmão, como não? Eu fico nervoso. Grandes estreias, grandes coisas me deixam nervoso. Eu gosto de estreias, eu gosto de primeiras sensações. E eu fiquei sabendo já que essa sua volta foi uma volta muito cheia de abraços. Então, as pessoas estavam contentes e felizes em ter você de novo dentro da equipe. Você saiu daqui, viu um Bahia. Pelo que eu pesquisei e vi, eu ficava até comparando. Falava, o que eu tava fazendo em 2013, meu Deus do céu? Eu tava fazendo isso. E eu percebi também um pouquinho, com todo o saldo, guardando todo o respeito, mas a sua história se confunde um pouco com a minha. Você começa a trabalhar com a web rádio, falando sobre Bahia, para depois vir encaminhar para o Bahia, me adiantando um pouco na sua história. Então, Lene, conta para mim, como é que tá sendo essa volta? Como é que foi para você ter essa esperança? Você foi para outros locais, você foi fazer outras coisas, viveu outras sensações que talvez em Salvador você não fosse viver. Mas agora você voltou pra cá, você tá aqui no Bahia. Um diretor tricolor, assim como Vitor Ferraz, que foi um episódio... Você viu os comentários de Vitor Ferraz? As pessoas olhando a história ali. E muita coisa que foi falada no episódio de Vitor Ferraz, a gente vai ver hoje também por outra ótica, que é a ótica de Lene, que também Lene faz parte de todo esse processo de reconstrução do Bahia pós-intervenção. Então, hoje teremos outra ótica e também... talvez com mais detalhes, que Lene também tem outras informações relacionadas a essa transição para a chegada do período democrático. Conta a tua história pra gente, Lene. Bicho, vamos lá, assim, eu vou dividir a resposta. Você falou primeiro da chegada, né? De fato, a sensação de você chegar no lugar onde você se sente querido é muito diferente, né? Como eu falei, em outros clubes que eu trabalhei, quando eu chegava, eu estava chegando... sempre com a coisa da função que eu ia ocupar na frente e as pessoas não me conheciam como pessoa. Aqui não, as pessoas, a maioria delas me conhece como pessoa, então tem um carinho diferente, um carinho especial, o abraço é diferente, a energia da gente é diferente. Minha vida, como eu falei, sempre foi entrelaçada com o Bahia, né? Meu pai foi um cara que militou a vida toda pela democracia no Bahia,
Hoje, por exemplo, se você chegar no museu, grande não, mas uma boa parte de acervo do museu é acervo que era meu pessoal, que eu cedi ao museu. Sério? Por exemplo, você chega lá no Corredor da Democracia, tem aquele processo, que foi o processo que originou anos depois a intervenção. O autor do processo era meu pai, Jorge Maia. Ali também no Corredor da Democracia tem ali a foto do adesivo do Democracia Tricolor. O candidato na época da Democracia Tricolor era meu pai. Tem carteirinha dele de sócio de 1960, salvo engano, 62, salvo engano. Então, assim, minha vida sempre foi entrelaçada com Bahia, muito por conta do meu pai. E aí eu chego no Bahia, antes do Bahia de ir para o clube, eu monto com alguns amigos o projeto da TV ecbahia.com, que aí eu digo, assim, tudo que você é um cara que veio da audiência, vamos dizer assim, veio da arquibancada, né? Vocês, Bahia Mil Grau, toda a turma hoje, Barbaço, enfim, Antônio, toda essa galera que se forjou no mundo muito mais de influenciadores na internet, quando a gente começou a fazer, era tudo mato mesmo, assim. Não existia web TV de torcida, isso não existia. Você tinha alguns clubes que tinham TV próprio, o Bahia até tinha dele próprio, mas tinha o ecbahia.com, que também era liderado, por exemplo, por Nelson e outras figuras, que já eram algo de vanguarda, assim, de luta. Esse site que existe até hoje, o ecbahia.com. Isso, exato. Ele é um site de vanguarda. Em muito tempo, muitos anos, ele tinha muito mais audiência que o próprio site oficial do clube. Porque se você quiser saber algo verdadeiro sobre o clube, você tinha que buscar lá. Porque o do clube, o oficial, infelizmente, na época, não gozava de tanta credibilidade. E aí a gente monta o projeto da TV, que era, como eu falei, era algo experimental, não existia. E aí a gente fazia ali um pouco de tudo. Eu era cinegrafista, eu era redator, eu era apresentador. E a gente ia fazendo uma brincadeira entre amigos para curtir e falar do Bahia. A coisa ganhou tamanho, a gente começou a ter, eu diria, com a relevância. E aí também eu fui virar comentarista de rádio para comentar sobre jogos de futebol. Você é formado em jornalismo, é? Eu sou publicitário, só que eu tenho DRT de radialista, fiz curso de radialista e aí sempre gostei de trabalhar com veículo, rádio, apresentação. Qual era a sua rádio favorita que você gostava de ouvir? Bicho, por muito tempo eu gostei, acho que você nem pegou isso, mas na Bahia tinha uma rádio chamada Antena 1, que era muito boa. Depois fiquei muito tempo ouvindo Transamérica na época tinha muita novidade de música, mas sempre gostei de rádio de notícia, e aí a Rádio Metrópole era a referência, né, para ouvir notícia, e era algo muito diferente, não a rádio que não tocava música, né, só falava do cotidiano. E aí, enfim, começa a fazer as coisas da TV Bahia, da ecbahia.com, as coisas começam a acontecer, e aí vem o momento da intervenção e tudo aquilo acontecendo, a gente gravou muita coisa, fez cobertura daquilo tudo, e aí surge, já Schmidt eleito, surge o convite para eu vir para o Bahia. Eu acho que muito aí uniu esse momento que eu estava fazendo muitas coisas para a torcida e também o fato da minha história, através de meu pai e tal. E quando a gente entra no Bahia, 2013, setembro de 2013, né, Schmidt é eleito 7 de setembro, assume dia 9 e poucos dias depois a gente começa a trabalhar lá, ainda no finado escritório do Mundo Plaza, e aí começa toda aquela odisseia, né, para resgatar o Bahia. E ali não era pra gente trabalho, né? Ali era missão mesmo, assim. Parecia que a gente tinha sido designado para poder tirar o paciente da UTI. E a gente fez muita coisa no Bahia, muita coisa. As pessoas não têm ideia, assim,
eu diria que da entrega que foi. Eu vi o episódio que Vitor fala que de Você entrou setembro junto com de ele? 2000. Entramos juntos. Eu, Vitor, Nelson e Humberto, que hoje está na associação. Nelsinho, meu chefe? É o próprio. É importante assim, é? Ele é barril, pai. É mesmo? Ele é barril, você tá por Vou fora. nem olhar pro lado aqui, que eu sei que ele É. tá me olhando. Ele é barril. Então, assim, esse quarteto entrou junto. Neto hoje está na associação, nós três no Bahia SAF. E ali a gente foi ajudando a construir, a reconstruir, né, o clube de dentro para fora. Aí você entrou como gestor de comunicação, Eu entrei como supervisor comercial, supervisor depois comercial. virei supervisor de comercial e marketing, depois gerente comercial e marketing, aí depois virou gerente de negócios, e aí teve uma época, a gente sempre tinha diretor, e depois quando chega Guilherme Belintani, extingue a função de diretor e os gerentes respondiam direto à presidência. E aí a gente ocupa até a nossa saída a gerência de marketing comercial. Eu perguntei isso a Vitor, eu vou perguntar a você também. Por que Fernando te escolheu? O que é que Fernando, que você acha? Vitor colocou o que é que ele achava. O que é que você acha que Fernando viu em você assim em 2013 e pensou, esse rapaz vai ajudar a construir? Eu acho que assim, ele era cercado de muitas pessoas que o aconselhavam, né? E eu acho que unia essas duas coisas. A minha história, vamos dizer assim, pregressa do clube. Uhum. Eu fui, por exemplo, um dos fundadores do Bahia Livre, que foi um dos movimentos de democracia. Então tinha uma coisa da política do clube e tinha também as entregas profissionais que as pessoas sabiam que eu podia dar. Eu já trabalhava com futebol, né? Eu comecei a trabalhar com futebol tem 20 anos. Então, eu já fui scouting, eu já fui gestor de carreira de atleta, eu já tinha feito muita coisa no futebol até chegar no Bahia. Então, Bahia foi um outro passo na minha carreira que já era dentro do futebol. Então, eu diria que isso tudo foi a união de coisas que conspiraram para que eu entrasse no Bahia naquele jeito. E tinha também a coisa da entrega, que eu acho que era fundamental naquele momento, né? Quando eu fui fazer minha entrevista com o Pablo Ramos, eu nunca esqueço, Pablo, eu estava trabalhando e Pablo me disse assim, ó, eu não sei quanto vou te pagar, nem quando vou te pagar. E você sair, largar um emprego, que eu ganhava certinho, que eu tinha horário para chegar, para sair, para eu ir para algo que eu não sabia nem quanto ia ser salário, quando é que ia receber, Era uma fase, Lene, que eu conhecendo os quatro que você citou aí, você, Nelson, Humberto Neto e Vitor Ferraz, eu acho que se esse mesmo convite fosse feito para qualquer profissional, por mais gabaritado que fosse, e até torcedor do Bahia, mas que não tivesse, digamos assim, disposto a literalmente se doar, se entregar da forma que vocês se doaram, se entregaram, sem saber quando iam receber, se iriam receber algo. E era um período de muita incerteza, porque a gente sabe, a intervenção aconteceu, mas ainda existia aquela sombra de um possível, a qualquer momento, uma decisão judicial, voltar à Era das Trevas e tal, porque já existiram precedentes nesse sentido. Então, tipo assim, Era incerto, era né? muito incerto. Então, eu acho que aí você pode completar se você concorda. Eu acho que a escolha desses nomes, não vocês quatro como 4 pilares, mas todo mundo que veio nessa leva ali de 2013 foram escolhidos porque eu acho que não seria qualquer pessoa que aceitaria estar naquela situação. Não, eu não tenho dúvida, assim, aceitar aquela situação não era normal. Inclusive, assim, em casa foi uma crise, né? Que eu tava com o filho recém-nascido. Eu ia lhe perguntar isso agora. Já tinha filho? Eu já tinha um Já filho, tinha meu filho família? recém-nascido. Meu filho tinha, sei lá, 11 meses. E como é que você larga um emprego? Como é que você convence a esposa? Não teve um convencimento, na realidade, assim, por isso até rola crise, né? Porque eu comuniquei que eu tinha feito a loucura. E aí depois você comunica, já dei minha palavra, tal. Mas assim, a vida traz pra gente coisas assim maravilhosas, porque no dia que eu comunico no meu trabalho que eu ia me desligar, o diretor da universidade, eu trabalhava na universidade, na Unijorge, e ele me diz assim, Lene, pô, eu vou ficar sem você, isso vai ser muito pesado para mim, eu preciso que você me indique alguém. Aí eu fiquei pensando, velho, peguei a agenda do celular para olhar nome por nome de todas as pessoas que
eu vi se tinha alguém que tinha um perfil para assumir minha vaga na universidade. E aí me deu a ideia, eu fiz assim, rapaz, vou indicar minha esposa, que eu acho que ela tem um perfil, ela eu consigo, vamos dizer assim, instruir sobre coisas do trabalho em casa, e ela já conhecia parte da equipe, que às vezes me buscar e tal, e aí eu indico. E aí ele entrevista ela, gosta e contrata. Aí eu me tranquilizo, porque eu disse assim, ó, ela estava sem trabalhar e eu estava trabalhando. Não vamos mais ficar sem salário. Não vamos ficar mais sem salário. E é o mesmo salário. Sagacidade. Foi bem. E aí, pronto, aí o resto é história. A gente Jogou entra no o Bahia e fica 8 anos nessa. Lene, falando sobre essa chegada no Bahia, porque muitas vezes a galera não tem noção. Porque quando a gente fala assim, era uma doação, eu acho que é muito frio às vezes a gente falar, mas coisas, tipo assim, aquelas histórias que muita gente não sabe, todo mundo sabe que os troféus foram encontrados no lixo, Isso. mas ninguém sabe que vocês tinham que tirar do bolso de vocês muitas vezes para pagar para ir trabalhar, para Todo dia. comprar um açúcar para o café. Todos os dias. Conta pra gente um pouco, porque hoje é muito bom a gente ver o patamar que o Bahia tá atingindo, crescendo ano após ano, mas Existe o que Como ninguém viu. como foi que vocês encontraram o Bahia em 2013? Era terra arrasada, não tinha nada. E principalmente as dificuldades para o seu setor. Não, o setor não existia, né? A verdade é essa. Tinha algumas pessoas lá que a gente teve que manter no início porque precisava rodar, mas depois a gente foi se virando. Aí contratou um designer, que é até Luizito, que está com a gente até hoje. Relíquia. É mesmo? Aí tinha uma pessoa que tinha sido minha estagiária na Unijorge, Luísa, aí eu trouxe para estagiar com a gente. Aí depois Neto trouxe um estagiário também, e era assim, velho, e a gente ia se virando os 30, a gente fazia de tudo. Entrada de criança em campo, quem fazia era a gente. Tinha que desenhar carteirinha de sócio, era a gente. Não tinha Vestir braço. mascote, Vestir estrelinha. mascote. Eu já fui super-homem, eu já fui estrelinha, eu fui super-homem, inclusive, na Disney. Porque faltou a pessoa que ia vestir lá na Florida Cup e eu tive que me vestir de super-homem lá na Florida Cup. É mesmo? Já corri de kart vestido de super-homem. É mesmo? Mas pior que umas coisas assim que parece ser divertido, mas deve ser um sofrimento, Calma que meu tem irmão. mais, calma que tem mais. Até de DJ Velho, esse rapaz DJ, já essa, tacou na essa é uma Pituaçu. história boa. Essa é Essa muito história é sensacional. boa. Mas a gente vai chegar lá. Da pandemia. A gente chega lá. Enfim, a gente tinha que fazer de tudo, velho. Porque a gente lançou na época uma ação que era mascote por um dia, que o sócio se inscrevia para ser mascote. Era uma experiência nova, diferente, nenhum clube tinha feito, mas a ideia de ter o mascote por um dia não era porque a gente era muito legal e criativo, era porque tinha que pagar R$50 de diária e a gente não tinha R$50 de diária para pagar. Então, assim, velho, o único jeito é trazer as pessoas para participarem de graça. No amor. No amor. Realizar sonhos. Exato. E a gente ia se virando desse jeito. Então, Sagaz. muitos anos o Bahia foi desse jeito. As narrativas eram criadas de acordo com a dificuldade. A gente fez essa acho que foi a primeira grande ação assim que explodiu nossa, que foi a caça ao tesouro no shopping. Eu liguei na época, era o Bela Vista. O shopping estava recém-inaugurado, ainda estava vazio e tal. E aí propus a gerente na época de marketing shop, que era uma menina de São Paulo, fez assim, era um jogo Bahia e Portuguesa. E eu propus, tem 100 ingressos aqui, já tinha esgotado, mas eu tenho os últimos 100 que você pode espalhar pelo shopping, esconder, e aí a gente anuncia, provavelmente vai encher o shopping, e a gente ativa o jogo tal para movimentar o jogo. Ela levou muito a sério a brincadeira do esconder. Porque o esconder, o que eu ia dizer é assim, bota em cima da mesa, na praça de alimentação tal. E aí, meu amigo, eu vou te dizer, assim, isso virou notícia no Brasil todo, porque as pessoas enlouqueceram. As pessoas arrancavam a planta. Assim, Jesus Cristo. Aí ia no estacionamento, gente em cima do ombro do outro, tentando arrancar em cima da tubulação. O povo enlouqueceu atrás dos ingressos. Isso mais ou menos que ano? 2013. E Tudo aí, isso em 2013? E aí foi muito engraçado, porque ela primeiro ligou, era tipo 1h da tarde. Estou te ligando para agradecer, o shopping está lotado, muito obrigado.
corta pra 20 minutos depois. Tira esse pessoal daqui. Socorro! Tem gente abrindo, desenrolando a mangueira de incêndio. Era desse jeito. E isso, essas ações que a gente fazia, assim, a gente não tinha dinheiro para pagar para fazer ação, então a gente tinha que inventar mesmo coisa diferente. E as coisas foram acontecendo e deram certo, graças a Deus. Meu amigo, essas histórias são sensacionais de todo esse período de intervenção, tudo que esses caras passaram e como eles tiveram que se reinventar. Mas, logicamente, boa também, além das histórias de Lene Franco, são as carnes da Magnífica Empório de Carnes, meu irmão. A gente não pode esquecer de falar do Dia dos Pais da Magnífica. A boca cheia de água. Lá vem você, Ai, respire. Dia dos Pais da Magnífica, compre R$300 em produtos Minerva e leve o kit churrasqueiro. Os kits churrasqueiro que tem lá da Magnífica, meu irmão, são muito legais. Peça no delivery, conheça lá na Avenida Pinto de Aguiar. Você que ainda não conhece, Avenida Pinto de Aguiar, no sentido Orla, no finalzinho ali, em frente a um posto de gasolina que tem ali. As melhores carnes, seja para o seu churrasco, seja para o seu dia a dia. Não só carnes, todo tipo de proteína, porque a gente fala carne, só pensa em carne vermelha, mas tem... Frango. Por que você sempre fala de carne de galinha, velho? É porque eu gosto de comer galinha. Velho, desnecessário isso. Eu gosto de comer na fritinha, paz aqui. assim. Lá vem você testando o limite do humor, chefe novo, você já quer falar de Menino, comer eu tô galinha. falando que eu gosto da proteína. Enfim, tá bom Eu então. vou começar a falar, vem da tripa lá, seu Vlad. Vou falar, tem tripa pra você comer. Peraí, rapaz. A proteína, Rafael Machado. Isso é um corte problemático. Problemático. Então, todas as proteínas pro seu churrasco, pro seu dia a dia, até carne de jacaré você acha lá na Magnífica Empório de Carnes. Você já então, comeu? Hã? Já, velho. Você viu lá Ô, uma Júlia, vez, podia trazer uma carne me de jacaré proporcionou aqui, né, Júlia? Pra gente experimentar Pois ao é. vivo. Inclusive, não vou dar spoilers não, mas alô, seu Vilásio, Risa, temos que conversar sobre aquele projeto aí. Lene chegou, No verão, já falei com o Lene o que é que estamos planejando. Vi coisa boa por aí envolvendo em Jauá, assim, na beirinha do mar. o Bahia Cash, a Magnífica Empório de Carnes e outros parceiros que estão chegando por aí. Então, Agora, se o cara quiser promoção, ele tem que procurar quem lá na Magnífica? Vá que meu você amigo sabe. Paulo Henrique, quer montar o seu kit churrasco? Pô, Paulo, tava assistindo o Bahia Cash, Rafael disse que você monta um kit aí na qualidade, para quantas pessoas a gente quiser. Então, vá lá na Magnífica Empório de Carnes e organize o seu churrasco. Dia dos Pais Magnífica. Pede o kit do Rafael Machado. Vai vir um vaguio, umas 3, 4 Ô, pias de Jesus, picanha. Abençoa, Senhor, abençoa, Um abençoa. negócio de... Abençoe e transforme isso em realidade em breve. Mas então, Lene, fala um pouquinho, você falou aí sobre sua chegada no Bahia, as dificuldades que você enfrentou no início, mas faz um resumo pra gente de algumas coisas que já foram realizadas nesse seu período, de 2013 a 2021, não é isso que você... Até porque, só complementando Sim. sua fala, Lene e vocês do marketing, essa era, a gente pode chamar de era dourada do marketing do Bahia. E você me contando agora Sim. as grandes dificuldades, me surpreende saber que essas dificuldades todas, porque o Bahia, antes do nosso futebol majestoso, ou acima nessa época, se destacava principalmente pelo marketing. E principalmente também, a gente tem dois presentes aqui nessa sala do tão famoso Núcleo de Ações Afirmativas, que foi também um ponto de virada muito grande no Bahia ali, Máximo respeito. 2018 em frente. Você, para quem não sabe, Lene também compunha a mesa, a coordenação junto com o Nelson, com o Thiago César e muitos outros pares. Então, fala um pouquinho sobre tudo que vocês conseguiram desenvolver nesse período. Bicho, a gente fez muita coisa, assim. Eu acho que uma delas, por exemplo, vocês falaram aí da Magnífica, Vilásio foi o primeiro parceiro que a gente consegue fechar para o Bahia, né? Que homem. Vilásio foi uma indicação para muita gente não sabe. Quem me indicou bater um papo com a Vilásio foi Marcelo Lomba, que falou assim: pô, Lene, tem uma pessoa que eu conheço, que é muito torcedor do Bahia, que pode ajudar. E aí eu bati um primeiro papo com a Vilásio. A gente fechou um patrocínio que era pontual para 2 jogos da Copa do Brasil contra o Corinthians. E aí ele gostou. Aí ele fez, não, vamos fazer mais um mês. Aí fizemos um mês. Aí, não, vamos até o final do ano. Aí foi até o final do ano. E aí, ano a ano, a gente ia renovando. E eu falava, ele era patrocinador. Porque o que esse homem ajudou o Bahia, as pessoas não têm ideia. Não têm ideia. Vou dar um exemplo que também pouca gente sabe. Não sei se você lembra, o Bahia tinha um ônibus que era uma grande
fabricante de automóveis, tinha feito uma ação com todos os clubes do Brasil, todos tinham um ônibus de uma marca alemã. E aí chegou um momento que a gente recebeu a notificação de busca e apreensão. Do ônibus? O Bahia não teria como ficar com o ônibus, porque estava sem pagar há muito tempo. É mesmo? E aí, como é que vai pro jogo? Não tinha ônibus para ir pro jogo. Aí eu ligo para ele, Vilásio, pelo amor de Deus, o Bahia não pode ficar sem ônibus, passar essa vergonha. Aí, quanto é? Aí falamos o valor, ele, não, passa aqui que vamos resolver isso aí. E resolvia. Então, assim, coisas desse nível, assim, Vilásio podia estar no meio da rua e chegar o pessoal o oficial de justiça e falar, desce aí, Marcelo Lomba. Isaac, estacione ali que esse ônibus é meu. Não, Vilásio ajudou demais. Enfim, então assim, ele é um cara que realmente a gente merece sempre destacar. E das ações a gente fez muita coisa, gente. Assim, as ações afirmativas, de fato, acho que foi a grande construção de DNA e respeito que o Bahia passou a ter fora, né? Todas as ações, desde a que a gente fez do Novembro Negro, e aí começou uma sequência, né? Eu acho que a gente, naquele momento, tem um mérito muito grande, que foi criar consistência. A gente não fazia ação porque tem a data emblemática, vamos fazer. A gente ia emplacando uma atrás da outra. Uhum. E isso deu consistência e um lugar para o Bahia onde as pessoas já não olhavam assim, é o Bahia. Não tem problema nenhum o Bahia fazer ação como essa. E a gente fez muitas, né? E aí, quando chega na pandemia, eu acho que a pandemia foi muito emblemático também. Eu costumo dizer que o departamento de marketing, aí eu englobo marketing e comunicação, vira o coração, né, de todos os clubes, porque não tinha os jogos, então o único ponto de contato possível do torcedor era através das ações. Até retornar os jogos, e aí quando retornam os jogos sem torcida, então a gente teve também que ser um se vira nos 30. Eu lembro o final da Copa do Nordeste, que foi aquele quadrangular final, né? No final das contas, foi todo em Pituaçu, todos os jogos sem torcida, e a gente tinha que estender bandeirão, era mosaico sem torcida. Era um negócio muito triste. A gente tinha que fazer um paredão de som para ter um barulho de torcida no estádio para os jogadores não jogarem no silêncio. Foi terrível. E quando, desculpa interromper, mas quando ele fala a gente tinha que fazer, não é que a equipe tinha que fazer. Eu tô dizendo a vocês que quem ficava responsável por ir lá, botar o Soneca Paredão pra tocar. O DJ de Soneca Paredão era Lene Franco. Ele que ficava lá Soneca no carro. Soneca Paredão mesmo? Ele não sei qual era o contato que ele fazia, mas tinha um carro lá, um paredão. E aí a curadoria das músicas juntava... Paredão, é? Enfim, aí ele que tem que responder. Engomadeira, arenoso. Na época a gente fazia a curadoria das músicas, eu, Elias Malê, Bruno Queiroz, Felipe Santana, passávamos pra Lene, e ele, durante o jogo, você ouvia aquele som ambiente, era simplesmente, na época você já era gerente, não é isso? Já. O gerente de marketing em pessoa sonorizando o jogo. Então, tipo assim, não é que ele botava alguém pra fazer. Agora é hora do vamos, sujando a mão de graça. E teve uma coisa muito engraçada disso. Não sei se você vai lembrar. Não tinha uma regra, né? A CBF, na época, só estipulou que podia ter o som mecânico para ambientar. E aí, eu pedi para o cara do paredão para ele baixar barulho de vaia. Então eu tinha, e era literalmente assim, um botão da torcida gritando, um botão de gol e um botão de vaia. E aí, eu ainda não tinha testado a vaia. Aí entra o árbitro, estádio vazio, o árbitro botou o pé no campo, E aí não deu 5 minutos, Mendes, delegado da federação, tire essa vaia, pelo amor de Deus! Nem deu tempo de entrar a faixa do juiz. Daí, depois me mandaram que no Sport TV era Luiz Carlos Júnior narrando, e Luiz Carlos Júnior, o DJ desse jogo já vaiou o árbitro na entrada. E aí, no jogo seguinte, a CBF soltou uma circular proibindo vaias. Eu disse, acabei com a graça da vaia, mas era só pra testar, mano.
Mas enfim, foi um jogo engraçado. Bahia e Palmeiras, esse jogo. Enfim, a gente fez muita coisa engraçada e bacana assim no Bahia. Até chegar aí na pandemia, que é quando eu tenho Covid, né? Fico internado. Inclusive, eu tive alta da minha internação na véspera da final da Copa do Nordeste, que a gente ganha lá em Fortaleza, com dado, né, de treinador. E aí, em junho de 21, eu saio do Bahia para ir para o Botafogo. Né? Como foi esse processo? O convite, você... Quero que você fale também pessoalmente, porque era um desafio, você estava, como a gente falou, você estava voltando para sua casa, você estava deixando sua casa para desbravar um novo. Eu acho que nós que trabalhamos no clube que a gente vive, torce, talvez exista sempre aquela rusguinha assim de, pô, eu tô trabalhando aqui porque eu torço pelo Bahia, será que eu sou um profissional pronto para o mercado? Como foi para você, desde o momento que você recebeu o convite, e também como foi esse processo no Botafogo? Porque não era esse Botafogo de hoje que já é SAF, era um Botafogo também num processo de reconstrução, numa Série B. Como foi? A Covid é o ponto inicial disso, porque quando eu saio da minha internação na Covid, eu fiquei muito mal psicologicamente, muito abalado. Você teve Covid, foi? Tive, fiquei 70% do pulmão comprometido, eu fiquei muito mal, mas assim, eu diria que eu bati na trave. 70% acho que botar na trave e tem um rebote ainda, né? Exato, foi bem no limite assim de entubar, e eu tinha muito medo de entubar, porque se eu entubasse eu tinha certeza que eu não ia resistir. E aí quando eu saí muito mal psicologicamente, e fiquei com a coisa na cabeça de que eu precisava mudar minha vida completamente, porque não tinha ainda construído o que eu imaginava que tinha que construir. E não sabia o que eu ia fazer. Assim, se ia raspar a cabeça, tirar a barba, viajar, não sabia. Eu sabia que eu tinha que fazer algo diferente. E aí, sem eu comentar com ninguém, eu recebi a proposta do Botafogo, recebi uma proposta do Santos na época. E entendi que o Botafogo poderia ser uma boa oportunidade pela situação do Botafogo ser muito ruim naquele momento. O Botafogo estava na Série B, era 14º lugar na Série B, e queria dar uma cara nova para o clube para a chegada de um investidor. Você arruma a casa para poder... E aí eu disse, eu acho que vai ser uma boa, vou encarar. E aí acertei, pedi para sair, acertei minha ida, mais uma vez em plena pandemia, me apresento de máscara lá, na época ainda. E aí chego no Botafogo, no dia seguinte chega Anderson Moreira como treinador, e era uma pessoa que eu já tinha relação, que a gente tinha trabalhado no Bahia, e tudo dá certo, bicho. Entre futebol, marketing, as coisas acontecem, e a gente faz um ano espetacular, já era meio do ano, né? E a gente sai de 14º para campeão com 3 rodadas de antecedência. Foi um negócio surreal, assim, que aconteceu no Botafogo. E no final do ano, dia 24 de dezembro, chega a proposta do investidor, e aí o clube começa o processo de venda. Aí em fevereiro para março, o investidor tem uma atitude deliberada de romper todos os contratos de patrocínio, e aí eu não concordo e peço para sair. E aí começa a nova jornada no Cruzeiro. Essa nova jornada tem que fazer um parêntese. Não é qualquer jornada, né? É porque a gente que trabalhou com o Lene, que conhecia ele, que tinha amizade com o Lene, a gente sempre soube que ele, nos babas, ele é camisa 9. 9. Centroavante. Hoje ele tá... porque ele é o 18, hoje o programa 18. Hoje ele tá mais... 8+1. É isso. Hoje ele tá mais esbelto, Fit. mas antes ele mesmo mais troncudinho, pra não dizer... Entendo. Mais rechonchudinho. Fofômeno. Ele sempre teve qualidade. Hein? E o ídolo dele, na posição e no futebol, É o Nine. é R9. Ronaldo Fenômeno, que, por acaso, veio a adquirir a SAF do Cruzeiro. E aí, que foi onde você foi trabalhar. Como foi que se deu essa história para você ir trabalhar com seu maior ídolo no futebol? Como o Ronaldo te chamou pra jogar no baba dele? isso Rapaz, também. vê se isso acontece com Você tinha que tocar nesse assunto. Bicho, a ida pro Cruzeiro foi bem inesperada. Quando você saiu do Botafogo, já tinha convite do Cruzeiro? Nada. Pra você ter ideia, eu anuncio minha saída do Botafogo. Eu brinco, eu fiquei 30 minutos desempregado.
Porque eu anunciei a saída nas redes sociais, 30 minutos depois eu recebi a ligação do Cruzeiro. Falando, a gente viu agora que você saiu e queria bater um papo com você e tal. E aí era uma seleção, nem sabia. E aí me convidam para participar da seleção, eu participo da seleção e desde o primeiro dia de conversa eu senti um nível muito bom, assim, do projeto, das coisas, das pessoas que estavam envolvidas. E aí tinha o sonho de trabalhar com o Ronaldo. Chegou a conhecer a Natália lá, a diretora? Sim, conheci a Natália lá. E aí eu disse, porra, a chance de trabalhar com o Ronaldo é um carimbo na minha vida que eu quero ter. E aí fui para BH, literalmente botei as coisas no carro e saí do Rio para BH de carro, já me mudando. Cheguei a morar 3 meses na Toca da Raposa. Então, assim, eu vivia 24 horas o trabalho, né? Porque você acordava, descia a escada, já estava trabalhando. E na hora de dormir era só subir a escada. Então, assim, foram 3 meses morando no CT. Eu lembro a primeira vez que eu fui encontrar com o Ronaldo, que foi um jogo de Copa do Brasil, Cruzeiro e Remo. E eu tava no camarote sozinho, porque ainda não tinha chegado ninguém. Aí abre a porta, entra ele com o Vitor Rios, que era o diretor de comunicação. Além de apresentar Ronaldo e tal. E chega a fingir costume, né? Opa, tudo bom, prazer e tal. E com aquela coisa assim, meu Deus. Porque ele definitivamente, eu acho que é a pessoa na minha vida no futebol que eu sempre tive o maior desejo, assim, de conhecer, acho que até mais que Pelé. Assim. Você nunca tinha conhecido ele? Nunca tinha visto nem de perto, só na televisão. E aí a gente vai criando uma relação e aí você descobre a pessoa maravilhosa que ele que é uma pessoa como outra qualquer, sabe? Eu ficava assim, pô, se ele for um otário, eu vou ficar muito puto. E aí você descobre que é um cara absurdamente gente boa, um cara, porra, amigo dos amigos, sabe? É um cara simples, velho. Um cara simples. E aí você começa a conviver, aí não é que você perde admiração, é pelo contrário, você começa a admirar ainda mais. Assim, porra, tá aí porque que ele é o fenômeno que ele é. Então, Ronaldo é uma figura, assim, realmente especial. E aí, no Cruzeiro, graças a Deus também, tudo dá certo. Então, a gente chega no Cruzeiro, o Cruzeiro já é para o seu 3º ano de Série B. Lembrando que nos 2 anos anteriores, em 38 rodadas do primeiro ano, o Cruzeiro não chegou a 10º lugar em nenhuma das 38 rodadas. No 2º ano, não chegou a 10º lugar em nenhuma... Imagine, em 2 anos consecutivos, o Cruzeiro nem em 10º lugar passou. Chegou a flertar com a queda para a Série C. E aí a gente começa a Série B em 2022. Eu vinha com a felicidade de ter sido campeão da Série B em 21 e a gente deslancha na competição. O Cruzeiro é campeão com 7 rodadas de antecedência. Acho que é o maior título assim, em pontos corridos de Série B foi do Cruzeiro até hoje. E aí tem uma situação muito diferente, que é quando eu enfrento o Bahia. Série A e Série B, né, que ele tem? Né? É o ano que o Bahia e o Cruzeiro se enfrentam, porque eu no Botafogo não enfrentei o Bahia, né? O Bahia estava na Série A, o Botafogo na B. Mas em 22, Bahia e Cruzeiro jogam um contra o outro. E foi uma sensação muito estranha de jogar contra o Bahia. Vim para Fonte Nova vestido com o uniforme de outro clube, foi muito estranho. Foi 2-2 aquele jogo, 1-1? Foi 2-2, salvo engano. 2-2. Bruno Rodrigues faz o gol do Bahia, do Cruzeiro. Até Gilberto era atacante do Cruzeiro nessa época. E foi um momento muito estranho. Mas aí a gente faz um trabalho no Cruzeiro também que dá muito certo. O Cruzeiro é campeão, sobe. E aí, já no meio da Série A, aí vem a proposta de ir para a CBF. Mas a vida ali no Cruzeiro, eu diria, primeiro ano do Cruzeiro também foi maravilhoso. Maravilhoso. Deixa eu perguntar uma coisa antes da gente ir para a seleção brasileira. Eu não sei nem se você queria que eu falasse isso. Eu senti que teve um incômodo o assunto ali fora, nos bastidores. Perguntar com o devido respeito. Mas você jogou bola com ele, foi? Com o Ronaldo? Joguei bola com ele. É assim, eu tenho um vídeo pra provar, né? Porque... Vamos colocar o vídeo na edição. Boa, Lelê! Boa, Lelê!
Vai, gol! Gol! Gabriel, você saiu do meio, onde tá o perigo. Nossa, você... A artilharia do dia, eu não lembro como é que ficou. Eu também não lembro quem foi o artilheiro. Quem foi que fez mais gols? Eu e você. Acho que Pesolano, hein? 3 e 3. Vamos lá, como bom baiano, não posso deixar, pedir Bel Marx. Vai ser Cabelo Raspadinho a música. Boa. Tem um vídeo pra provar. A gente... Vou contar rapidamente pra não incomodar os colegas, Não, mas quem não fez gol com o Ronaldo, irmão, tem que ficar na sua. a gente tinha o baba da comissão, né? Que a gente brincava sempre. O treinador era Pesolano, e Pesolano uruguaio, e a comissão dele é toda uruguaia. Então a gente sempre fazia uma brincadeira que era o time de estrangeiros contra o time de brasileiros. Um sul-americanozinho ali, né? E aí, nesse dia, Pesolano sai do campo e brinca com o Ronaldo. Hoje você vai jogar, lá chama de pelada, né? Hoje vai jogar pelado? Aí ele falou, hoje eu vou. Aí foi aquele momento assim de choque geral, né? Ronaldo vai jogar, não é possível. E aí começa, não, tem que conseguir uma chuteira, tem que conseguir a roupa, aquela correria. E isso, como tinha sido o fim do treino, os jogadores tinham subido para almoçar e tinha ficado só a comissão ali embaixo. E aí a gente começa a se arrumar tal para poder jogar o baba. Aí a fofoca já chega lá no refeitório, os jogadores. Quando a gente está descendo já para o campo para começar, todos os jogadores do profissional, aí a coisa se inverteu. Eles estavam de torcedores, né? Todos em volta do campo. Pra ver Lene Pra jogar. assistir. Eles não sabiam que era pra me ver, né? Eles achavam que era pra ver Ronaldo. E aí todo mundo lá pra querer ver Ronaldo. E aí na separação dos times, era o time dos gringos, que aí tinha um reforço, que era da Alessandro, que tava trabalhando com a gente no Cruzeiro, e joga o fino da bola. Imagina. E do outro lado, Paulo André, ex-zagueiro, Ronaldo, Elias, era uma panela corintiana, né? Panela do presidente. Aí eu tô lá me aquecendo e tal, aí Paulo André fez assim, não, Lênin, você não vai jogar no nosso time não, você vai jogar no time dos gringos. Eu disse, pô, eu aqui nesse sonho, né, de fazer a dupla de ataque com o Ronaldo. Ele, não, eu já tenho um fortinho do meu lado que não corre, eu preciso de um fortinho que não corre do outro. E aí me despachou, fui emprestado ao time dos gringos. E aí, enquanto o time de brasileiro tava brincando ali no aquecimento de acertar a travessão e tal, Pesolano já tava, a gente vai jogar assim, é desse jeito, queria ganhar. E ele, Lene, hoje você não é brasileiro, você vai jogar como uruguaio. Disse, tá bom. E aí começou a brincadeira do baba, e aí o resumo da história foi 7-6, meu time ganhou, eu fiz 3 gols, e Ronaldo fez 3 gols. E aí eu disse, pô, eu preciso, fora a gravação, eu preciso de uma prova, né, cabal que isso aconteceu. Então aí eu provoquei uma resposta nele. A TV do Cruzeiro gravando, e aí eu falei assim, pô, quem foi que fez mais gol hoje que eu não lembro? Aí ele, eu e você, 3-3, eu consegui o registro. E ainda pediu música. E aí pedi música, que aí Sagaz eu pedi demais, cabelo pô. raspadinho, né? Em homenagem a ele. E aí foi um momento, velho, foi só brincadeira, a gente se divertiu muito. Mas eu vou dizer que foi um dos momentos mais, assim, emblemáticos pra minha vida, assim, eu cheguei em casa e dizer assim, velho, Surreal. aconteceu isso mesmo, sabe? E aí me deu muita saudade do meu pai, de poder ligar pra ele, a vontade era ligar pra ele pra contar, né? Pai, você não sabe o que aconteceu hoje. E guardo com muito carinho, assim, essa lembrança, muito carinho, muito carinho. Lene Franco, novo diretor de marketing e comercial do Esporte Clube Bahia SAF. Lembrando que o BahiaCast, episódio 18, acontece também em nome de Embaixador Móveis. Aproveite que ainda dá tempo de conferir as ofertas da live de Dia dos Pais da Embaixador, que acontece neste final de semana. Então, você que ainda não conhece, todo o catálogo da Embaixador Móveis está aparecendo o QR Code aí na sua tela. Aponte a câmera do seu celular e conheça o catálogo da Embaixador Móveis, líder em móveis na Bahia. Quer fazer aquela reforma na sua casa, quer mudar os móveis da cozinha, da sala, do quarto?
Embaixador Móveis, os melhores preços. Lembrando, a gente sempre deixa a dica aqui. Onde é que eu acho Embaixador Móveis? São lojas espalhadas por toda a Bahia. Aqui em Salvador, você acha ali no Shopping Bela Vista, no Salvador Norte Shopping. Vá conhecer, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. O que é que você está com essa cara, mano? Lembrei aqui, pô, que ultimamente eu tô fazendo alguns trabalhos pra Embaixador. Só coisa boa, viu, Embaixador? Tamo junto sempre. Gosto quando Julinha me chama pra trabalhar com vocês. E aí, os camaçarenses ficam me cobrando as coisas. Estão cobrando loja do Embaixador lá. Alô, minha amiga Ianca. Alô, seu amigo embaixador. Descobri que Ianca Ianca? Ianca é uma das proprietárias da Embaixador. Minha colega de trabalho, num passado distante. É mesmo. Mundo Fiquei pequeno. chocado. Eu vou até precisar da embaixador, né? Porque voltando a morar em Salvador. Inclusive, vamos fazer falar um pouquinho sobre isso também. Embaixador Móveis, chegue junto aí, meu amigo Lene Franco vai precisar de vocês. Inclusive aquelas poltronas, sofá, a zorra toda. Antes da gente entrar na Seara CBF, Lene, como foi, fazendo rapidamente esse período que você sai do Bahia, vai para BH, depois, Rio de Janeiro, BH, em relação à família também, né? Essa é a parte mais. Mudaram, não se Essa é a mudaram? parte mais difícil, assim. Meu primeiro ano no Botafogo, eu fui sozinho, né? Porque era pandemia. Era algo muito novo, não sabia nem se ia dar certo e nada, então não queria arriscar, né? Meu filho, 2021, tinha 9 anos. Então, foi um período muito difícil nesse sentido. No meu acordo com o Botafogo, eu também não tinha direito à passagem, então eu mesmo tinha que comprar, e daí nem sempre dava, porque o custo de passagem é muito alto, então tive a época de ficar 3 meses sem ver eles. E aí, quando a gente estava preparando para eles irem para o Rio, eu peço para sair do Botafogo. E aí eu vou para BH. Aí, a mesma coisa, segura em Salvador, porque não sei como é que vai ser em BH. Aí, depois do primeiro ano, aí eu disse, não, agora dá para vir que a coisa já está mais estável. Então, a gente ficou 2 anos longe mesmo, se vendo uma vez por mês, e olhe lá. E aí, eles vão no segundo ano para BH. Eles chegam em BH em janeiro, e quando chega em setembro, aí eu me mudo para o Rio de novo. E aí, eles ficam em BH, e eu vou sozinho para o Rio, pelo menos para esperar o ano terminar. Aí eles terminam o ano, quando chega em dezembro, aí eles vão para o Rio, e aí no Rio a gente fica os 2 anos juntos. Então, assim, nesses 5 anos, eu fiquei 3 anos praticamente longe de minha esposa e meu filho. Então foi muito difícil. E bem no período que a criança tá ali, né, precisando estar perto, porque está crescendo, muita coisa nova, saindo vamos dizer assim, de ser uma criança, vai virar um adolescente. E eles são super parceiros, né? Nada disso seria possível se não fosse minha esposa segurar a barra como ela segurou, porque é muito difícil. E como eu falei, não é mudança de cidade, né? Mudança de estado, cultura, de vida, de tudo, muda tudo. Foi bem complicado, mas graças a Deus estamos partindo para mais uma mudança, mas agora voltando para casa. Que deve ser gostosa agora. Grande beijo, Dona Elisa, também nosso parceiro Pipi Tricolor, que agora já é Pietro, que agora é adolescente. Agora é adolescente. Pipi não combina Não cola mais, mais, né? já é adolescente, já é um rapazinho. CBF, Lene Franco, era um sonho para você, quando você começou a trabalhar com marketing esportivo? Eu acho que seu primeiro sonho, lógico, trabalhar no Bahia. Você realizou. Mas existia essa vontade e tudo que você pôde acompanhar também, né? Trabalhar com Seleção Brasileira, Copa América, como foi CBF na sua vida? Apesar de minha esposa sempre dizer que isso um dia ia acontecer, nunca foi assim, meta. Eu acho que eu nunca trabalhei num lugar pensando estar em outro. Nunca. Sonho, de fato, sem brincadeira, era trabalhar com o Ronaldo, em algum momento. Legal. Muito mais sonho do que trabalhar na CBF. A CBF, eu acho que foi consequência do que eu construí, de entrega, de trabalho. Inclusive, foi uma indicação do próprio Ronaldo para eu ir para lá. E foi uma experiência muito bacana, muito bacana. Muita dificuldade por conta vamos dizer assim, do modus operandi da CBF. Mas eu vivi coisas lá também, assim, que eu não tenho como esquecer, sabe? Viver a Copa América, né, uma seleção por dentro, estando lá no dia a dia. O anúncio do Brasil como sede da Copa de 27, da Copa Feminina. Eu estava na Tailândia no dia que, sabe, que Infantino abre o envelope. É uma sensação absurda. Viver
com os jogadores que você, né, vê pela televisão jogando nos maiores clubes do mundo e conviver com eles e ver assim dia a dia como os caras são legais, são a maioria assim muito atencioso e pessoas simples, na maioria delas, né, que acabam se blindando muito por tudo que rodeia eles, mas eles são pessoas maravilhosas na maioria. Então vivi muita coisa boa, eu diria muita coisa pro bem e pro mal na CBF, mas muito enriquecedora a experiência e me agregou demais. Óbvio, aumentou minha rede de contato, né? Grandes empresas, Nacionalmente, internacionalmente. Relacionamento, né? com muita gente no futebol. Você ganha um respeito também pelo trabalho. E eu acho que até por eu ter pedido para sair, esse respeito se manteve, sabe? Porque as pessoas entendiam que meu pedido para sair era porque Era pertinente. eu não estava conseguindo executar o que eu queria. Então acho que isso também foi bem importante. É muito diferente, Lene? Um clube para uma seleção? Muito. Eu, no início, eu achava, porque no clube você não tem vida social, né? Uhum. Joga todo final de semana, quarta, domingo, sábado, você não vive. E aí eu falava assim, pô, vou pra CBF, vou ficar sem jogo do clube que eu trabalho, então final de semana tá sossegado, lei do engano. Porque se deixa de ter um clube e passa a ter todos. Então, a CBF tinha Série A, Série B, Série C, Série D, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, base, Campeonato Feminino, tudo. Então, por exemplo, tinha final de semana que eu tinha que ir entrega de medalha da Copa, Campeonato Brasileiro Sub-17 em Volta Redonda. Aí tinha que ir. Viajava muito? Viajava demais, viajava demais. E aí muito tempo longe também. Então, para a Copa América, a gente não ganhou a Copa América e mesmo assim eu fiquei 43 dias nos Estados Unidos, fora de casa, enfurnado em hotel, sabe? Então, assim, tem muita entrega. E seleção masculina, profissional, sub-20, sub-17, sub-15, feminina, profissional, sub-17, sub-15, sub-20 e seleção de brasileira de esportes, futsal, beach soccer, tudo é dentro da CBF. Misericórdia. Então é um organismo muito grande e que demanda muito, assim, as pessoas que trabalham lá também têm que tirar o chapéu, porque não é fácil, você se dedica muito, você não tem tempo para nada, porque você toda hora tem que estar num lugar do Brasil ou do mundo fazendo alguma entrega. Falando em viver de perto, você fala de viver de perto o organismo de uma seleção brasileira, de uma CBF. E a gente fala também de viver o Bahia de perto. Vamos falar de Mundo Bahia, o portal de experiências do Esquadrão de Aço, com momentos únicos, como entrada em campo de crianças, experiências de dia de jogo, mascotes nos eventos e homenagens especiais na Fonte Nova. O QR Code está aparecendo aí na sua tela. Você que ainda não conhece o Mundo Bahia, quero saber, quero levar os mascotes no aniversário da minha sobrinha. Pode? Como é? Hã? Pode? Olha lá, Mundo Bahia, meu irmão. Mesmo? Quero botar meu filho pra entrar no jogo contra o próximo adversário aí na Fonte Nova. Mundo Bahia também. Mundo Bahia, meu irmão. Quero fazer um aniversário no museu. Aí não pode não, pô, tá de sacanagem. Oxe, olha lá, ó. O museu é fechado. Aponte a câmera do seu celular pro QR Code abaixo. Ou vá lá no seu navegador www.mundobahia.com.br e confira a gama de experiências que é ofertada lá no Mundo Bahia, a plataforma de experiências do Esquadrão de Aço. Vá lá depois ver se você quer fazer o aniversário do menino Felipe Avni. A Bahia é demais. Lá, eu vi você postando as histórias com ele na Fonte Nova lá. A Bahia é demais. Tinha uma Ele criança... gravando com do lado de fora, o menino, pai, quero entrar, quero ver o jogo, quero ver o jogo. Depois se perdeu. Ontem a gente tava no hospital, ele na emergência, e tinha uma criança chorando com a camisa do Vitória. O menino vai solta de lá pra cá, mas também time de otário. Peraí, meu pivete Avni, vai devagar. Não é assim não, tem respeito pelos mais. Na CBF tem uma coisa bacana também pra contar. Eu sempre brinco dessa coisa de... Porque quando você sai da Bahia, sua identidade de baiano, ela fica ainda mais forte. Né? Porque você deixa de ser chamado pelo nome. E vira o Bahia. Ô Bahia. Então, no meu caso, tranquilidade pelo clube e pelo estado.
E eu sempre brinquei, por exemplo, meu DDD de celular, independente de todos os clubes que eu trabalhei, sempre mantive 71. E aí, por exemplo, a gente falou aí de Ronaldo, na hora que eu pedi a música, cabelo raspadinho, né? Chicletão. Aí, quando eu vou para a seleção, tem o famoso trote, né? E aí a gente estava no jogo, ia ser véspera do jogo Brasil e Inglaterra, que Endrick faz o gol lá em Wembley. Sim. E o Brasil ganha de 1-0. E aí na véspera, no jantar, os jogadores me obrigam a subir para fazer o trote. Aí eu disse, caramba, velho. Aí você tinha que fazer o discurso e tal, e ia fazer assim, a música. Qual a música você vai cantar? Eu disse, pô, vou cantar a música que tem a ver com a Bahia, né? E aí eu cantei Faraó. Meu amigo, primeiro constrangimento, porque eu comecei a cantar e ninguém sabia a letra. Só eu. Então todo mundo mudo olhando. Segundo, jogadores, a maioria são jogadores novos, né? Nem conhecem a música. Só que quando chegou no refrão, o refrão me salvou. Na hora que eu comecei a puxar o E Faraó, aí já tinha batido o limite do constrangimento. Eu disse, vou descer da cadeira. Aí toda vez que eu descia, os jogadores, Faraó, aí tinha que subir. E aí fiquei nesse vai e vem, desce da cadeira, sobe da cadeira. Faraó! Faraó! Foi! Faraó! 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 Mas foi um momento bem Sua vida é bacana um filme, também. né, Lene? Rapaz, hoje em dia é uma série com várias temporadas. Que negócio gostoso, velho. Lene, você começa trabalhando no clube do seu coração, aí sai para um desafio, consegue lograr êxito lá, depois vai para outro desafio em outro clube, também faz um trabalho de sucesso, atinge o que para muitos no futebol é talvez o ápice, que é trabalhar numa seleção, e você falou aí da sua saída, de repente você muda um pouco, você dá uma mexida na sua carreira, pois é, e vai trabalhar numa agência de marketing esportivo. E lógico, é dentro da sua área, é dentro do esporte, mas você deixa de ser, né, a gente estava conversando outro dia desse, o Nelson falando sobre ser pedra e vidraça. Não tem pedra nem vidraça nesse, mas você deixa de ser talvez o principal objeto, que são os clubes e tal, e você passa a trabalhar também com marketing esportivo, só que sob outra ótica, como foi o trabalho na 94. E isso foi bem bacana também, porque eu diria que a analogia é eu troco o lado da mesa, né? Sim. Porque quando você está no clube, você é procurado pelas marcas, e quando você está do lado da agência, você tem que enxergar onde tem oportunidade, tentar achar a marca e fazer o casamento acontecer. E é muito difícil, muito difícil. É um trabalho mais propositivo, né? Com certeza. E aí você tem que usar muito da sua rede de contato, provocar as reuniões para a coisa fazer acontecer. Mas eu diria que tem 3 coisas assim bem bacanas dessa experiência lá na 94. Primeiro, conviver com o Denilson, que é um cara espetacular. Sou fã dele, sabia? Ele é espetacular. Tanto o Denilson como o Júnior Moraes também, que eu vou falar deles dois especificamente, são os ex-jogadores e que são muito conhecidos. Denilson, obviamente, mais. Então o Penta é realmente absurdo. Cara, que você vê na TV, toa, né? Não, que você vê na TV é igual na vida. Cara, mesmo, tio? Nota mil, moiô, tio. Ele é um cara realmente especial. E Júnior Moraes também é uma figura maravilhosa, assim, um ser humano absurdo. Então, assim, isso foi muito legal. O segundo ponto foi um universo que eu não convivia tanto, que era o universo do marketing de influência, que é trabalhar com realmente influenciadores e um mundo 100% digital. Também é um universo que foi novo para mim, que eu mergulhei por dentro e me trouxe um conhecimento novo que eu quero trazer para o clube, né? Da gente trabalhar com comunidades, aí quando eu digo comunidades digitais, com bolhas diferentes, como é que o clube começa a furar a sua própria bolha e alcançar outras, trabalhar com influenciadores da terra, com influenciadores de fora, enfim, eu acho que é um universo novo para a gente explorar. E eu diria que esse dia a dia do buscar a marca incessantemente.
No clube a gente teve muito, mas chega um momento que o clube, eu diria que entra numa zona mais de conforto, que as marcas começam a procurar, né? Você ganha credibilidade e tal. E nesse caminho de agência é o oposto. Você tem que bater na porta o Todo tempo dia. inteiro. O tempo inteiro. É a sua segunda passagem, né, por agência? É a segunda passagem por agência. Essa eu diria que é uma passagem mais... A outra foi muito começo de carreira. Essa é uma passagem mais estruturada. A primeira tinha Aqui a ver ainda. com a cara esportiva também? Não. Tinha, aqui em Salvador ainda, a agência muito pequena, só tinha eu de funcionário, era muito pequenininha. Essa não, a agência já 40 funcionários. Sócios como o Denilson, que é uma referência, e esse movimento também, né, do surgimento GETV, enfim, Casé TV, então a gente participa ali do Denilson sai da Band, qual o caminho que a gente escolher para ele, então Vocês a faziam gente a gestão da carreira fazia de Denilson, gerenciamento de da carreira. atletas também, como Estevão, não é isso? Estevão, Caroline, que saiu agora do Manchester City e foi para o Barcelona, então viver esse bastidor também foi muito importante. Eu acho que é uma experiência nova que eu trago também para o Bahia depois desses anos todos, que vai enriquecer muito assim o dia a dia, porque é outro mundo, o mundo dos influenciadores. Por exemplo, eu convivi muito tempo com Jackson Foma, que foi o goleiro que sobreviveu ao acidente da Chape. Foma é uma figura iluminada, que não dá para normalizar, o cara que sobreviveu ao acidente de avião, sabe? E que vive a vida de maneira tão leve e a experiência de vida dele, porque imagine o cara com 24 anos, no auge da juventude, do auge da carreira até o momento, porque ele tinha chance ali de virar titular, porque o outro goleiro sairia do clube, do nada você vê sua carreira acabar, né? Ele perde uma perna, tem que passar a conviver com o fato de se reabilitar, né, com prótese, o que é que vai fazer da vida, e ele vira cantor, vira palestrante, ele se reinventa, ganha o reality show na Globo de música, ele ganha, e é uma pessoa, Galo Velho, que ele só chama todo mundo Galo Velho, o Galo Velho é outra pessoa especial, e enfim, e aí você conhece muita gente bacana, João Pedro Sgarbi, que agora está na GETV, Chico Garcia, muitos jornalistas que a gente sempre viu de longe, ali Arnaldo Tironi, Fernanda Colombo, ex-árbitra, que vira também influenciadora. Então eu vivi um novo mundo que eu gostei muito e acho que tem muito a agregar para esse novo momento também do futebol brasileiro. É uma pergunta que eu vou fazer que talvez possa ser um pouco clichê, mas eu preciso fazer ela digamos assim, do ponto de vista racional. Acho que você vai entender onde é que eu quero chegar. Você estava trabalhando não, você era sócio de uma das maiores agências de marketing esportivo do país. Você já tinha trabalhado no seu clube do coração, trabalhado em outros grandes clubes de futebol brasileiro, trabalhado na seleção brasileira de futebol. O que te fez aceitar o convite de voltar ao Bahia? Porque, racionalmente falando, lógico que, é o seu clube do seu coração. Bahia é sua casa, a gente já falou isso aqui, mas racionalmente falando, você tá deixando algo que você era sócio, nacionalmente falando, consolidado, no mercado de trabalho, cada vez mais respeitado, e uma empresa que, além de ser uma das maiores, está em franca ascensão e expansão. E bate o telefone, Lene, Bahia tá ligando para você. Como foi esse processo e por quê? O que te fez aceitar voltar para casa? Eu acho que tem a resposta tem que ser dividida, porque tem racionalidade, mas tem o lado emocional também. Primeiro porque é o Bahia. Eu recebi proposta recentemente de outro clube, também um clube grande, e não ouvi, agradeci, mas não topei. Então, o fato de ser o Bahia, o fato de ser o Bahia nesse novo momento com o Grupo City faz também muita diferença, porque eu acho que tudo que eu construí na minha vida, trabalhar no Bahia de novo, só que é um outro Bahia, também é um desafio que mexe comigo. Tem um outro componente que é voltar para Salvador depois de tantos anos. Isso também mexe, né? Ficar perto de minha mãe, meus irmãos, meus amigos, então isso também mexe. E
E uma das coisas que para mim é muito emblemático, eu até comentei isso ontem com o Nelson e com os meninos da TV, quando você está numa agência, o objetivo no final das contas é ter que ganhar dinheiro para pagar o salário de todo mundo, fazer a agência rodar e, obviamente, você se remunerar. Mas você fica sem propósito, sabe? E aqui não estou querendo ser clichê, não, de dizer coach, tem que ter um propósito. Mas, de fato, velho, se você não tem algo que você mire de maneira mais subjetiva, vai perdendo um pouco o sentido de vida. E, mais uma vez, quando eu saí do Bahia, eu saí por um propósito, que era construir coisas na minha vida que eu achei que eu ainda não tinha vivido. E voltar para o Bahia é construir novas coisas no Bahia. Então, eu diria que, honestamente, assim, vir para cá, nesse momento, abrir mão, né, de um negócio, porque, de fato, eu me afasto completamente e fico 100% só no Bahia. Para mim, é um nível de racionalidade muito maior do que as pessoas possam imaginar, né? Porque eu estou racionalizando que vai ser bom para mim e para minha família voltar para casa. Vai ser bom para mim e para minha família estarmos juntos de novo. Porque em São Paulo, por exemplo, eu estou em São Paulo capital, mas minha família está no interior. Então eu estou perto, mas estou longe. Não estou com eles todo dia. Então aqui em Salvador vou ter a oportunidade de estar com eles todo dia. Eu vou estar perto das pessoas as quais eu tenho uma relação umbilical com os meus amigos, as pessoas com quem eu gosto de conviver. Não que eu não gostasse de conviver com as outras lá, pelo amor de Deus, amo. Passei por todos os lugares, deixei muitos amigos em todos os lugares. Mas tem, obviamente, a sensação diferente. Tem uma coisa de energia diferente também. Uhum. Então, isso para mim, apesar de parecer abstrato, para mim é muito racional na minha cabeça. Então, no Bahia eu não tive nem a chance de pensar duas vezes. Na hora que eu recebi a ligação dizer assim, quer ouvir a proposta? Claro que eu quero. E aí foi alguns dias aí até tudo se desenrolar. Teve um papo com o Raul, muito bom. Um papo com o Ferran, que foi muito bom. Então aí tudo fazia sentido. Do tempo que você saiu, Lenny, para agora, para sua volta, mudou muita coisa na sua área de atuação? Demais, demais. Eu diria, eu sempre fazia uma palestra que eu fazia essa analogia que o departamento de marketing no clube, quando eu entrei em 2013, ele era o apêndice no corpo humano. Tava lá, mas se você precisar operar e tira, não ia fazer falta. Com o passar do tempo, a gente deixa de ser apêndice e passou a ser pulmão. Porque o marketing começou a gerar receita, plano de sócios e tantas outras novidades que foram evoluindo, o marketing virou o pulmão do clube. Aí vem a pandemia, a gente vira coração, porque não tinha futebol, era só a gente ativando o clube, ponto de contato com o torcedor era só o marketing, então você vira o coração. Quando passa a pandemia, a gente vira o cérebro do clube, porque no final das contas, você tem que dados passa pelo clube, pesquisa passa pelo clube, produto passa pelo clube, tudo que eu digo no marketing. Então o marketing vira de fato uma coordenação cerebral para que as áreas funcionem. Então muita coisa do futebol você contrata um jogador, mas como é que você apresenta esse jogador? De que maneira você vai comunicar isso tudo? Vai para o marketing. Então o marketing vira o cérebro do clube. Então para mim a evolução é absurda. E a gente agora está indo para esse mundo de inteligência artificial, de tudo. De que maneira o marketing vai usufruir de ferramentas como essa para se aproximar ainda mais do torcedor, e não só se aproximar, mas entender melhor o torcedor. Porque eu acho que as pessoas ainda simplificam muito o uso de IA na coisa assim, não, eu boto o prompt lá e ele vai me gerar o que eu quero. A grande, eu acho que notabilidade da IA não é essa. A grande notabilidade da IA eu tenho milhares de fontes de informação, então eu tenho um plano de sócio, eu tenho as redes sociais, eu tenho um site, eu tenho venda de ingresso. Você conseguir unir tudo isso num lugar
E com a IA, você tirar inteligência disso. Coisas que você levaria anos para poder juntar a informação, você junta em segundos. Não lhe dá criatividade. Não. Ajudar você a caminhar com a sua criatividade. Exatamente. Ele tem que ser acessório. Ele não substitui a pessoa. Uhum. Até porque a IA, para ela existir, alguém tem que treinar a IA. E quem exatamente. treina é o ser humano. Então, eu acho que a gente está caminhando agora para uma nova geração. Eu diria um marketing 6.0, com tudo que tem chegado. O que me... desculpa, meu amigo, eu me empolgo. Vai. Não, pode falar, eu só vou... Vai, então vai, meu amigo. Não, você é doido? Vai pedir agora, é? Bahia Cash, episódio 18, no oferecimento de Banco... Lá, pega o seu. Não, amigo, assim, amigo. Quer pegar o meu? Assim, irmão? amigo, com o dedo aqui na O quê? frente. Ah, é esqueci, Júlio, eu não verdade, gosto é aqui. verdade. Amigo. Você foi bem, Mas, meu você tá de cabeça para Você baixo. foi bem, meu pivete, Isso é- aqui, ó. Aí não, aí você brincou. Aí você brincou. Desculpa, meu chefe. Banco BMG, parceiro oficial do nosso Bahia Cash, parceiro oficial do Esquadrão de Aço. Lembrando, peça o seu cartão, igual esse daqui, ó, personalizado do BMG. Você concorre a experiências exclusivas, tem cashback e fatura sem anuidade se você fizer compras mínimas de R$100 por mês. Ou seja, adquirir um lindíssimo cartão. Imagine aí, meu pivete, você chega ali agora, No crédito ou no débito do a gente Bahia? vai almoçar ali daqui a pouco na conta de meu amigo Danilo Tripo, você tem que fazer as honras da casa. Depois de 5 horas, que é quanto meu salário cai. Diretor novo, você tem que fazer as honras. Mano. Você é doido esse povo que tá com o homem falou que comeu na Tailândia, comeu nos Estados Unidos. Vou levar ele pra ali no Novo Horizonte. A pro comida brasileira é melhor do que qualquer mas outra. ele comer voltou- rabada comigo. Ele voltou pra casa Fast por fashion. isso, ele quer experiência de casa. Ah, então irmão. vou levar você lá no Novo Horizonte, lá em Sarapatel. Camaçari. É, Você hoje. acha que ele troca uma viagem PFzão batendo 25 conto. pra Tailândia, ao invés de estar atrás de Bel no Camaleão, ele vai perder. Exato. Ele vai perder ele um biu. sarapatel ali, bibiu, ele Exatamente. bibiu na corda ali. Maniçoba. Você é maluco, é? O cara é nosso, pô. Então eu tô em paz. Banco BMG, parceiro do nosso Esquadrão de Aço e do Bahia Cash. Peça agora o seu cartão e viva experiências únicas e exclusivas. Seu Danilo Tripa, seguindo aqui com o nosso roteirinho. Lene, falando sobre trabalho no Bahia agora. A gente fala muito sobre geração de receita no marketing relacionada a patrocínios, perdão. Patrocinadores, patrocínio master, manga de camisa, tal. Mas existem muitas outras ferramentas de você monetizar hoje dentro de um clube de futebol. Como você vê, você começou a falar um pouco sobre isso, o que é que você pensa que nesse novo momento que o Bahia vive hoje, que pode ser feito de diferente para que o clube consiga gerar cada vez mais receitas? Se o fato de a gente fazer parte hoje de um MCO de alguma forma contribui para isso também? Demais. Assim, é uma resposta que eu não tenho como lhe dar pronta, Sim. porque eu tenho 24 horas de clube, né? Então tem muita coisa que já estava acontecendo aqui que eu ainda vou entender em que pé, qual é o status que tá. Mas assim, como eu falei, esse mundo do marketing de influência é um mundo de muita geração de receita, né? A venda do patrocínio tradicional, ela já é um modelo que cansou. Assim, cansou que eu digo para as empresas. Então, uma empresa, quando ela contrata um influenciador, ela quer um número que ela consiga enxergar. Antes, você botava o comercial na TV e você ia ter um termômetro ali, mas você não tem uma certeza de entrega, né? E com as redes sociais, você consegue ter um número cravado. Então, vou dar um exemplo. Tem gente hoje que vive de vender coisa no TikTok Shop. Uhum. Então, você publica um vídeo, você vai colocar um link vendendo o copo e você vai saber se você vendeu 10 mil copos, 20 mil copos, 500 copos pelo vídeo que você postou. Então, você tem um retorno que é crível, assim, do que você está... Fácil de aferir. Né? Então, e isso se transfere para as marcas. Você pega a Copa do Mundo. Eu trabalhei com influenciadores agora na Copa do Mundo. Vários deles que a gente fez venda de entregas para rede social, quando você vai somando os valores, você fala assim, bicho, para eu pegar um patrocínio nesse valor, é um parto de 1.000 reuniões. E simplesmente a marca liga e diz, eu tenho aqui tantos R$1.000 para o cara me dar uns 3 stories e um feed.
Isso faz, velho, que diferença na facilidade, porque as marcas, eu falo, não é que falta dinheiro, o dinheiro está em outro lugar. Então, a gente precisa olhar para esse novo lugar e de que maneira moderna a gente devolve isso. Porque o Bahia, ele é muito mais que um influenciador, né? Eu já converso com a comunidade de 4, 5 milhões de pessoas. Agora, eu não converso com você da mesma forma que eu converso com fulano, com Beltrano, com ciclano. Então, eu tenho nas redes sociais e em outras plataformas a possibilidade de me comunicar da maneira correta com as pessoas que eu quero me comunicar. E para negócios maiores, eu tenho que furar bolhas. Então, eu estou esses anos todos morando fora. Chega pouca coisa do Bahia para fora, assim. Quando eu digo fora do campo, né? Porque a imprensa, em geral, ainda é muito Rio-São Paulo. Então, fazer com que tudo que a gente promove comece a furar essas bolhas, eu acho que a gente depende mais hoje desse mundo digital do que das plataformas tradicionais. Porque o programa de TV vai dar privilégio sempre para Rio e São Paulo. Agora, se você começa a trabalhar com influenciadores de maneira mais organizada, eu vou dar um exemplo fora do futebol. Aquela influenciadora Boca Rosa. Ela, em todas as edições de Big Brother, até hoje, ela é a influenciadora que mais faturou. Porque ela, antes de entrar no Big Brother, ela criou um esquema em que a roupa que ela usava naquele dia era da cor do produto que a empresa dela ia lançar no mesmo dia. Então ela linkava a cor do produto com a roupa que ela ia usar no programa, e aí ela entrava no ar e na mesma hora a equipe dela lançava o produto com a cor da roupa que ela estava usando. Ela teve faturamento de mais de 12 milhões de reais durante o programa, e ela nem ganhou o programa. Ela saiu cedo, né? Exato. Velho, por quê? Porque o marketing de influência hoje impacta diretamente nas pessoas. Então, de que maneira o clube vai usufruir mais isso? Agora é a hora que a gente tem para se debruçar. Então, eu acho que a gente tem muitas alternativas, e aí, como estava falando de IA é uma ferramenta que vai ajudar muito nisso, porque você começa a entender as comunidades, de que maneira conversar com elas, para a gente desdobrar para novas possibilidades de receita. E aí a venda de camisa, ela deixa de ser o principal ativo e ela vira mais um ativo. A gente, como lá atrás os clubes não podiam ser refém da cota de TV, e os clubes conseguiram se livrar disso, com os programas de sócio, a gente agora também tem que deixar de ser refém da mera venda de patrocínio. Você fala muito sobre comunidade. E para a pessoa que está em casa, às vezes pode soar um pouco estranho. Que comunidade é essa que o Lênin está falando? O que é que essa comunidade é tão importante? Eu passei um tempo com a Mídia Ninja, trabalhando lá em São Paulo com eles, e foi quando eu abri os meus olhos para uma comunidade. Eu tenho a minha comunidade, o meu canal tem a comunidade dele, e vai se dialogando nas comunidades. E a comunidade, ao meu ver, ela é a grande máquina que está fazendo mover aquilo ali, que é aquela pessoa que vai estar consumindo e estando. Quebrou a tela, meu amigo. Não. Eu não vou conseguir pegar, não. Obrigado. Deixa que eu pego, mano. Não, foi eu que derrubei. Obrigado, meu irmão. Quando o TDAH bateu, meu Jesus Cristo. Você tá falando de comunidades. A comunidade hoje são o que move tudo. O que é que a comunidade do Bahia pode esperar desse... O que é que tem de grandes pensamentos? O que é que Lênin vê? Você foi um dos caras que eu sei que criou a TV Bahia. A TV Bahia vem por esse pensamento. O que é que a TV Bahia pode ganhar a mais para essa comunidade poder consumir o marketing? Tá ali dentro, as coisas puderem estar liberadas. Seria muita pretensão eu lhe dizer agora a fórmula mágica, né? Não tem. Mas quando você conversa com a comunidade, você primeiro tem que entender muito a essência dessa comunidade. Eu acho que isso a gente tem. A gente consegue entender muito dessa essência. Mas as pessoas, você tem também diferentes gerações dentro dessa comunidade. E para cada geração você conversa de uma forma. Então eu não posso falar com um adolescente de 14 anos, como é meu filho, da mesma forma que eu falo com uma pessoa de 50.
Então, eu tenho maneiras e tenho assuntos diferentes para tratar com eles dentro do mesmo tema que é o Esporte Clube Bahia. Então, não dá para eu chegar para meu tio de 80 e poucos anos e dizer que ele tem que farmar a aura. Porque ele não vai entender absolutamente nada, entendeu? Agora, se eu falo para meu filho de 14 anos, ele vai entender. Hoje, a coisa do 6-7, né, que as crianças brincam. A gente pode criar um monte de ação específica sobre 6-7, com a numeração, para atrair o público, que a criança vai querer aquele produto específico do 6-7 só porque é 6-7 do Bahia. Então, aqui eu estou falando tirando do sovaco agora. Show de ideias. Show de ideias. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você tem que se comunicar de maneira apropriada com cada grupo de pessoas que tem uma conexão entre elas que se chama Esporte Clube Bahia. Agora, de que maneira se comunica, o que você vai fazer, aí agora o dia a dia da gente é que vai determinar quais são os caminhos. Mas eu acho que eu diria que se afastou um pouco disso e a gente precisa retomar. O torcedor do Bahia precisa sentir o Esporte Clube Bahia. E isso a gente precisa botar mais intensidade, mais transpiração nisso. Tem uma outra pergunta para você, porque eu vi você falando em uma das entrevistas que você deu, sobre o futebol e o marketing andarem lado a lado. Sim. E o como é importante você, como diretor, você citou alguns técnicos que você teve uma proximidade, jogadores que você teve uma proximidade, e o como isso faz bem. Como é que o clube ele tem que se portar? Como é que faz esse relacionamento andar lado a lado para o futebol e o marketing darem certo? O marketing não atrapalha o futebol e o futebol não atrapalha o marketing. Isso é extremamente importante, porque o primeiro cliente do marketing no clube é o departamento de futebol. Eu tenho um cliente interno, que é o departamento de futebol. Eu tenho que atender ele bem para começar a atender para fora. Então, essa conexão é muito importante. Ontem eu conversei já há muito tempo com o Cadu, foi um papo super bacana, já participei de reunião com o departamento de futebol também, para a gente começar a entender os caminhos. Então, eu acho que essa proximidade entre as pessoas vai ajudar muito. O fato de eu ter vivido essa experiência em outros clubes também ajuda muito. Como você falou, treinadores e diretores de futebol, eu sempre tive uma conexão muito forte com jogadores, criei amizade com muitos, e aí você tem que entender qual é o espaço deles, e chega um momento, e isso eu vivi várias vezes e sempre achei muito bacana, que o jogador começa a se interessar pelo nosso ambiente. Você fala, como é isso aqui? Por que é assim? Quando você desperta isso no elenco, você sabe que a conexão começou a ser feita. Porque aí ele começa a entender o real valor do seu trabalho para o trabalho dele. E aí as coisas caminham juntas, sem a menor sombra de dúvida. Reta final do nosso BahiaCast 18 com Lene Franco. Lene, você consegue, lógico, temos, como você falou, tem 24 horas que você foi apresentado oficialmente, que você teve a primeira roda de conversas no clube, então é muito cedo para a gente te perguntar mais coisas, inclusive já está feito o convite aqui para você voltar daqui a um tempo para a gente fazer um balanço de tudo que já foi feito, mas você já consegue traçar objetivos daqui até o fim da temporada? Você já tem metas assim, o primeiro ponto que eu quero atacar é esse e tal, daqui até o fim da temporada? Eu acho que o principal objetivo, num ano que o Bahia, infelizmente, teve vários revés, né, técnicos, e aí você tem um planejamento financeiro que se baseia também no desempenho desportivo, né? Então, quando você é eliminado de uma Copa do Brasil, quando você é eliminado da Libertadores, valores que você considerava no seu orçamento, para você ter, você perde. Então, você precisa recuperar de alguma maneira. Então, o marketing, um dos papéis do marketing é esse. Hoje, a gente tem que criar planos, eu diria que emergenciais, para trazer o novo patrocinador master, para trazer ainda mais empresas parceiras, para você repor, vamos dizer assim, esse déficit que a gente teve por conta das eliminações que não eram previstas. Eu acho que a curto prazo esse é o objetivo principal. E aí, no paralelo, obviamente,
melhorar ainda mais o programa de sócio, que hoje está na área de operações com o Vitor Ferraz, mas que a gente vai trabalhar em conjunto para melhorar a experiência de jogo, porque à medida que a gente consiga, em toda essa jornada do torcedor, ir melhorando uma coisinha, melhorando outra, as consequências de melhora tanto do sentimento do torcedor como financeiras é inevitável. Perfeitamente. Lene, aqui no momento final do nosso programa, a gente tem um momento Ouse Sonhar, patrocinado pela Embaixador Móveis, que a Embaixador Móveis quer saber de você. Qual o seu maior sonho? Ser campeão brasileiro com Bahia. Não hesitou, velho. Enfim, o maluco não hesitou, eu não tenho nem mais aqui. Opa aqui, repete pra mim, Helene, por favor. Ser campeão brasileiro com Bahia. Opa aqui, velho. Jesus Cristo, você manda uma Libertadores, eu saio daqui agora rodando. Ó, eu acho que foi tão rápido que eu acho que o corte da câmera nem pegou, que a direção pediu aqui, ó, pede pra ele repetir. Então, momento Ouse Sonhar. Lene Franco, qual o seu maior sonho? Ser campeão brasileiro com Bahia. Ai. Eu acho que agora a câmera pegou, porque o maluco não pensou. Lene, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Minha amiga Júlia, por favor, faça aqui as honras. Você é muito mais educada. 3 estrelas. E muito mais agradável ter você aqui no estúdio do que Thales trazendo Eu prefiro. esse brinde. Eu prefiro. Como de costume, nosso presente dessa vez é um de boas-vindas, de bom retorno para sua casa, meu amigo Evilásio. Estaremos com ele hoje, inclusive. Hoje. Ó, presente da Magnífica Empório de Carnes para você. Muito obrigado. E logicamente, você tem que abrir e mostrar que é de verdade. Magnífica. Eu não preciso nem falar, né, da satisfação desde a inauguração que Evilásio, meu amigo. É coisa boa, Aí, meu irmão. eu quero só ver. Vamos lá. Começar com linguiça de costela cara preta. Nossa senhora. Cadê as fotos? Que Evilásio, inclusive, é representante norte-nordeste da cara preta, Sim, né? aí, Distribuidor. Espetinho de frango da Canaã, fabricação quem gosta de própria. galinha aí, o povo que gosta de comer galinha aí. E- Alô, meu amigo Del, grande abraço. Velho Deolane. Não entendi porque você riu. Não Ele entendi. gosta de comer galinha, Não entendi porque você riu. tá na dieta dele. Cupim, grill fatiado. E aqui, essas fabricações próprias, Evilásio começou na época da pandemia. O bicho é corajoso, velho. O bicho é corajoso. Aí, ó, espetinho suíno. Nossa Meu senhora. amigo. Aqui o bicho começa a pegar, né? Picanha, Canaã. Rapaz. É o que é. Prime Prime Steak, Steak. Angus Eita, Jesus Cristo. e bife ancho. Agora eu tô com problema, né? Que eu ainda não tenho casa em Salvador. né? Inclusive, curioso, você tá morando... Conte para as pessoas onde você está morando. Eu estou morando na cidade tricolor. No CT Evaristo de Macedo. no CT E Evaristo. você colocou... Ontem ele até lembrou que você ajudou a colocar quadros na Pendurei parede. quadro lá. Então eu tô me sentindo em casa. Literalmente falando. Lene Evilásio, meu amigo. Risa, conhecida também como Rízia. Rízia, dona Rízia. É, amiga de seu Lênio. Lene, mais uma vez, meu velho. Obrigado, meu amigo. Eu acho que eu falo por Obrigado, muita obrigado. gente quando eu digo que é muito bom te ter de volta, profissionalmente falando. Eu acho que digamos assim, seu maior, como dizer assim, sua maior qualidade é que você é um profissional do ser, mas você ainda consegue ser um ser humano melhor do que você Obrigado. é um grande profissional. Então, é uma satisfação ter você aqui e já está convidado para voltar para a gente fazer um balanço de tudo que eu tenho certeza que você vai fazer nesse período que você... Seja daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, enfim, você vai voltar mais. A casa é sua. Na verdade, ele vai escolher quando ele voltar aqui, porque É chefe, né, irmão? A gente, enfim, eu tô muito feliz mesmo. É inevitável não pensar e falar de nosso querido Buba, né? Pensei muito desde o primeiro dia, assim, do quanto que ele estaria animado e me perturbando com esse retorno. Ia encher o saco com as maluquices dele, com algum trocadilho novo. E tenho pensado muito nele esses últimos dias, desde o dia que cheguei aqui, então nem se fala. Ontem lá no CT vendo a foto dele. Então sei também que de alguma maneira é um momento que ele também estaria feliz aqui junto com a gente. E ele tá. É. Eu tenho certeza disso. certeza. Eu tenho certeza que ele tá feliz. Entregue, meu amigo. Mais um episódio. Respire fundo. Não
Eu acho que ninguém foi demitido ainda. Ainda, Ainda. irmão. Deixa pra desligar as câmeras aí, vamos ver, mas... Danilo Foi bom Tripa, até aqui. situação. Foi bom até aqui. Foi bom, foi bom. Eu tô bem, você tá bem? Eu tô ótimo. Você tá bem, Eu Lino? tô muito bem. Muito obrigado, viu? Então, Máximo tamo respeito sempre. Lene Franco, senhoras e senhores, eu quero uma salva de palmas para encerrar esse episódio especialíssimo. Esse foi o Bahia Cast, episódio 18. Até a próxima, tchau, tchau. Pera aí, rapidinho. Um beijo pra Irajuba, um beijo pra Irecê, um beijo pra Irará. Um Alô, beijo pra Cruz das Iagupe, um Almas, beijo pra estamos Cruz das Almas. chegando. Alô, Cruz das Almas, tem novidade boa chegando Coisas aí. boas pro lado daí, viu? Até a próxima, tchau, tchau e bora Bahia, minha Tchau, porra! então, região metropolitana, tamo junto.